Nós já estamos de volta com o programa SBT Comunidade. São 12 horas e 4 minutos agora. Nós estamos recebendo ao vivo pela primeira vez no programa SBT Comunidade o ex-secretário de Fazenda do Estado de Mato Grosso, chefe da Casa Civil e também secretário da antiga AGECOPA, Éder Moraes. Éder, obrigado pela sua presença aqui. Prazer em conhecê-lo pessoalmente. Seja bem-vindo conosco aqui. Tudo bem? Tudo bem, eu que agradeço. Já que você falou sobre o currículo, acrescentar aí também fundador e ex-presidente da MT Fomento e também secretário de Relações Institucionais do governo de Mato Grosso em Brasília e também secretário da Receita Pública de Governo e secretário de Educação no município de Várzea Grande. Agora, currículo não lhe falta na área pública, até nós vamos falar a respeito disso. O senhor que é da área da economia, tem formação também na área de direito, pós-graduado, enfim, conhecimento na área pública não lhe falta. E sobre isso nós vamos falar daqui a pouquinho, né? Mas eu já quero iniciar conversando com o senhor a respeito de tudo que nós estamos vendo acontecer, principalmente desde 2010 para cá, quando se deflagrou a Operação Ararat, que teve iniciada com a intenção de investigar a prática de pelo menos 8 crimes, aos quais cito aqui: lavagem de dinheiro, crimes financeiros aqui em Mato Grosso, formação de organização criminosa, gestão fraudulenta, corrupção ativa e passiva, falsidade ideológica e falsificação de documento público, onde o nome do senhor, o nome de Éder Moraes, aparece como o grande organizador de todas estas ações. Como o senhor poderia explicar isso? Bom, Agnello, agradeço a sua pergunta, a oportunidade de estar aqui no SBT Comunidade, agradecer ao grupo Roberto Dorner por essa oportunidade, para que nós possamos dirimir as dúvidas que existem hoje na própria sociedade e dentro de um canal até de defesa própria, haja vista que eu estou sendo execrado na mídia eletrônica, na mídia escrita, na mídia televisiva, enfim, de tal forma que não me resta uma outra oportunidade senão tentar esclarecer para a sociedade os fatos como eles são. Primeiro, o Ministério Público Federal me imputou a acusação de falsificação de documento público. Isso é um absurdo, uma insanidade sem precedentes e até uma falta de experiência de quem está acusando. Primeiro que o documento que foi apresentado como falsificado, ele traz erros gravíssimos, né? É um documento rasurado, é um documento onde quem assina não é o Éder Moraes, é o Éder Dias de Moraes, ou seja, até o nome está incorreto. Então, um documento que nem perícia nós pedimos processualmente sobre esse documento, que é um absurdo e sem nenhuma comprovação. O senhor está falando de investigações que foram desencadeadas pelo Ministério Público do Estado, pelo GAECO, pela Polícia Federal, enfim, o que o senhor está dizendo é que eles não estavam e não estão ainda, então, preparados para poder lidar com aquilo que se chama de um grande esquema hoje dentro da área pública, envolvendo também a área privada aqui no estado de Mato Grosso? Olha, há erros homéricos na Operação Ararat, mas que processualmente e no devido tempo legal, tudo está sendo esclarecido dentro do processo, né? Acusações infundadas, por exemplo, lavagem de dinheiro, ocultação de bens, uma série de coisas que não tem um nexo causal com as coisas que estão acontecendo. O que pressupõe uma lavagem de dinheiro? É você usar empresas laranjas. Qual empresa laranja que foi usada nisso? Nenhuma. Uma operação que foi feita com as empresas da minha família eram oriundas de antecipação de contratos de publicidade, não é? Declarados no imposto de renda desta empresa, uma empresa fundada em 1994. E nós estamos falando de uma operação que ocorreu em 2013, 2014. Então, são muitas coisas imputadas que não correspondem
a verdade. Falam de lavagem de dinheiro por um esquema com instituições financeiras. Ora, instituição financeira tem regramento para atuar no mercado nacional. Tem regramento para atuar no sistema financeiro nacional. Ninguém faz ingerência dentro de instituição financeira bancária. Nem dentro de Banco do Brasil, Caixa Econômica, BIC Banco, BMG, Banco Rural, Santander, HSBC. Então, quem quer que seja que tenha operado com fornecedores do Estado de Mato Grosso, não diretamente com o Estado. Não há uma operação bancária feita com o Estado de Mato Grosso. Não há uma quitação de pagamento feitas pelo Estado de Mato Grosso. Tentam preconizar isso, mas não há nenhum nexo com relação a isso. Quando o senhor fala dessa maneira, dá a impressão, então, de que o senhor está sendo, de certa forma, perseguido, tanto por parte do Ministério Público do Estado, quanto por parte do GAECO, que é um grupo de operações especiais, que atua na área de investigação a crimes, e também da própria Polícia Federal. O senhor foi conduzido a uma penitenciária, uma prisão, o senhor foi detido, baseado pelas provas colhidas por essa equipe de investigação. O senhor ficou lá durante alguns dias, né? Como que tudo isso acontece e o senhor ainda diz que são infundadas as acusações imputadas ao senhor? Eu fiquei 81 dias recluso. Qual a alegação da minha prisão? Que eu poderia atrapalhar as investigações. Meramente esse foi o argumento. Que as minhas relações institucionais, eu julgo, com servidores do Ministério Público Estadual, enfim, em diversas áreas, que isso poderia levar à influência dentro do rumo das investigações. Por esta razão, única e exclusiva, eu fui preso, né, e fiquei 81 dias recluso. Neste período de 81 dias recluso, por volta de 60 dias mais ou menos, no dia 10 de julho, se não me falta a memória, o Ministério Público Federal, acompanhado do Subprocurador-Geral da República do Brasil, compareceram a Papuda para que eu fizesse uma delação premiada. Eu disse, não vou fazer nenhuma delação premiada, porque delação premiada é confissão de crime. Eu entendo que eu não cometi crime algum. E isso eu estou conseguindo provar no dia a dia processual. Não é? Tem muitas acusações, muito pano de fundo, de forma generalizada. E na hora que você vai adentrar realmente a questão, você verifica que não é aquilo que está sendo dito. Então, processualmente, com a parcimônia necessária, né, apesar de estar sendo execrado publicamente, daí a necessidade de estar aqui para tentar mostrar para a sociedade também o outro lado. E é assim que se faz a imprensa independente, né? Mais uma vez agradeço pelo espaço. E muitas acusações aí cairão por terra. Então o senhor não se considera de forma alguma operador político de um esquema que foi desencadeado, desarticulado, segundo o GAECO, segundo o Ministério Público do Estado e segundo a Polícia Federal dentro do Estado de Mato Grosso? Olha, não houve nenhuma operação de crédito com garantia do governo do Estado de Mato Grosso. Operações de créditos que ocorreram foram nas pessoas físicas ou jurídicas privadas para atender interesses privados. A Factory do senhor Júnior Mendonça, a Globo Fomento, é uma instituição financeira regular no mercado financeiro nacional e autorizada a operar. E ela operava nos moldes que o seu detentor julgava que estava correto. Cabe a ele responder por isso. Se ele emprestou recursos a alguém, não se cercou das garantias necessárias, não obedeceu o regramento do sistema financeiro nacional, é um crime próprio dele e não de quem está tomando recurso. E daí criaram-se uma cortina de fumaça, acusações, tentando linkar liquidações de operações com o governo do Estado, acusando o secretário de Fazenda. Só lembrando uma coisa, Agnello, todos os processos de pagamentos de fornecedores não se originam na Cefaz. Eles se originam nas secretarias afins aonde aquele processo teve origem. Exemplificando, as construtoras têm todos os seus pagamentos originados na Cinfra. É lá que ocorreu todas as tratativas de pagamento.
A Secretaria de Fazenda é meramente um órgão homologador do pagamento na ponta final, porque já chega à mesa do secretário de Fazenda com o financeiro, com o orçamento e com todo o processo concluído. O que o secretário faz é um gerenciamento de caixa. Sobre essa questão de gerenciamento, quando o senhor fala na questão das factories, né, houve um depoimento dado pelo senhor falando a respeito de como era toda essa movimentação, onde o senhor participou diretamente dentro desse processo e inclui, inclusive, o nome do ex-governador Silval Barbosa como aquele que afiançava, assinava a promissória, intitulada de promissória mãe. Eu até tenho essa fala do senhor, me permita colocar para que a gente possa entender a respeito desse assunto. Quando nós falamos aí, vimos a respeito do esquema das factories. Coloca para mim, por favor, esse vídeo. A FECT era assim, doutor Roberto, era simples. A FECT é muito simples para operar no sistema de educação. Seu executivo. Isso é. Era muito facilitada a operação da FECT. Porque você, na FECT, é o seguinte, é o fio de bigode da confiança estabelecida. O Júlio já operava com a Assembleia Legislativa há anos, mas o senhor me fez uma pergunta, como linkar isso? Eu posso informar para o senhor assim, os recursos negociados em FECT eram assinados muitos pelo Éder Moraes, mas a origem era assinada pelo governador. Porque o dono da FECT jamais vai emprestar para o Éder Moraes 4 milhões, 5 milhões, 100 milhões de reais. Então ele exigia uma nota promissória mãe. A nota promissória que você assinava, ele não vinha declarada só o valor? Só o valor. Nem que era referente a esse? Não, só o valor e deixava lá uma nota promissória mãe. Sei lá, de 20 milhões, de 10 milhões, ou várias que somadas davam 10, davam 5, davam 6, tá certo? Secretário, o senhor falou minutos atrás que se o Júnior, dono da Factory, cometia alguma ilegalidade, ele fazia por conta dele, isso não passava pela Secretaria de Fazenda. Mas o senhor cita agora esse verdadeiro emaranhado nas operações, né? E coloca o ex-governador Silval Barbosa como que o chefe final, que assina lá a promissória mãe. Né? Como é que o senhor explica? O senhor falou uma coisa aqui agora e de repente nós ouvimos um depoimento ao senhor aí. O que eu disse não há nenhuma incongruência com o que foi colocado. Eu disse que as operações eram feitas pelas pessoas físicas. E aí nessa reportagem é muito claro. As pessoas físicas do Éder Moraes, do ex-governador Silval Barbosa e quem quer que seja, né, operaram. Eu na qualidade de garantias adicionais, que era uma exigência que se fazia. Agora, estes recursos, nós estamos falando do ano aí de 2008, por volta de 2009, 2010. Em 2008, isso está no processo. Eu não estou falando aqui, já que o processo está aberto e todos estão comentando sobre ele, divulgando os vídeos, o que eu estou falando aqui é o que está dentro do processo, não é? Então, assim, as empresas, muitas delas, tinham e têm 2% do seu faturamento bruto para se fazer doação política. O regramento eleitoral diz isso. Muitas tinham faturamento anual superior a 100 milhões, superior a 300 milhões, superior a 50 milhões. 2% desses valores eram destinados para a campanha eleitoral. De muitas delas, não sei aqui exemplificar tantas ou quantas. Muitas delas não tinham recurso disponível para se fazer a doação na campanha daquele momento, e especialmente na campanha de 2008 à Prefeitura de Cuiabá. Isso é fato. Tanto é fato que existem inúmeros documentos assinados pelo então candidato e que foi eleito prefeito de Cuiabá. E isso a gente não vê falar na mídia. O senhor está se referindo ao prefeito atual de Cuiabá, Mauro Mendes? Então, grande parte dos recursos foi para a campanha eleitoral da Prefeitura. E que saiu de dentro do governo? Não, aí é que está a necessidade de se explicar bem. As empresas não tinham os recursos dentro dos seus 2% de faturamento bruto e então faziam as operações para se fazer a doação de campanha. Muitas delas tinham recursos lícitos
legais de obras executadas e não recebidas na linha do tempo e que estavam judicializadas. Mas isso não o parece, mesmo judiciário secretário, que me manda pagar Sim. é o judiciário que questiona o pagamento. Mas isso não nos parece que houve aí um acordo de cavalheiros e amigos? Quando eu digo cavalheiros e amigos, governo e empresas privadas? Porque o que o senhor está falando faz transparecer que esse dinheiro ia para as empresas e voltava para o governo novamente, uma boa parte, uma gorda parte desses recursos. Né? Não voltava para o governo, só corrigindo. Tá. Mas vamos lá. Então, que seja, que fosse então creditado para uma factory, para uma operadora aí, a fim de que esse recurso pudesse ser distribuído para algumas áreas, principalmente no período eleitoral. Aí nós poderíamos também, então, chegar a uma conclusão que eram empresas que ganhavam licitações com obras superfaturadas, porque além das obras que teriam que ser feitas, conforme o senhor disse, ainda retornava dinheiro, quer dizer, então ia mais para voltar. Só uma correção, né, Agnello? Os pagamentos feitos são de obras executadas no passado. No passado. E que não haviam sido pagas e que estavam sobre execução ou sob discussão administrativa o pagamento. Lembrando que foi criado um programa de governo aprovado pela Assembleia Legislativa, discutido no plenário da Assembleia, discutido com a sociedade, e este programa de governo de saneamento de passivos foi criado. Para liquidar-se o quê? O antigo DVOP, a Coab, aquelas empresas deficitárias e que todos os anos geravam massa de trabalho junto ao Tribunal de Contas. Uma recomendação do próprio Ministério Público e também do Tribunal de Contas que se liquidasse essas empresas. Como que você liquida uma empresa? Saneando o passivo dela. Você não pode liquidar uma empresa que tenha débitos a serem pagos e ainda débitos tributários, que foram também liquidados ou pagos junto ao governo federal, a maioria delas. Então, era um programa de governo. Se houve tratativas nessa situação, ela ocorreu dentro da cifra ou do DVOP, não ocorreu na Secretaria de Fazenda. Um outro detalhe, quando o governo faz o pagamento à empresa que o governo está sendo questionado e que tem que pagar, e que o governo foi caloteiro na linha do tempo em não ter pago aquele serviço, o Estado está executando o seu papel precípuo, que é o de honrar os compromissos com aqueles que fornecem bens ou serviços ao Estado. Então, o que foi pago foi desta natureza. Se houve, na ponta final, transações entre privados, não mais coisa pública. Uma vez que foi pago o que se devia, o cliente faz com o recurso que é de poder dele o que ele bem entender. Se ele quiser rasgar o dinheiro, ele rasga. Se ele quiser arrastar o dinheiro na cidade, ele arrasta. Se ele quiser comprar, o dinheiro é dele, o dinheiro é privado. O senhor faz uma fala dentro do seu depoimento, que se tornou público. Eu até peço para preparar esse depoimento aí que o senhor dá, que é o dinheiro para a prefeitura. O senhor fala da Encominde. O senhor cita a Encominde como uma empresa que foi muito parceira nessas operações. E o senhor chega até, em determinado trecho da sua fala, até diz que ela fez isto porque estava numa situação muito complicada. Agora, como é que uma empresa que está numa situação muito difícil, muito complicada financeiramente, vai receber um dinheiro e vai devolver boa parte desse dinheiro recebido, e dinheiro este que serviu para atender algumas situações pontuais? Coloca para mim esse vídeo, por gentileza. Aí na Encominde buscar dinheiro depois? Como é que foi isso? Foi lá, falou, passa aqui, não sei data exata, passa aqui segunda-feira, 10 da manhã. Sim. O Rodolfo. Sempre quem capitaneou tudo, essa parte de retorno dentro da Encominde era o Rodolfo. O senhor Carlos Garcia, ele era muito fechado com isso. Como é que é a história de buscar o retorno? Mostra aí, né? Não. Eu tive várias vezes lá e peguei sacola, né? Peguei mochila com 400 mil, 500 mil. E esse dinheiro que você pegou lá foi para onde? Pagar a factory. Do Júnior? Do Júnior também, pagar na Assembleia Legislativa alguma coisa que tinha que entregar. Porque entregava em mãos, né? Entreguei para o Daltinho, entreguei para o Percival Muniz. E não tinha contabilidade nenhuma disso?
Ninguém anota nada. Secretário, ninguém anota nada. O senhor era, na época que deu esse depoimento, que aconteceu essa operação, o senhor era secretário de Fazenda do estado de Mato Grosso. E diretamente estava envolvido, era o senhor que ia buscar esses recursos, intitulado como retorno para fazer as operações na Factory. Bom, Agnello. É uma situação que não dá para entender, secretário. Não dá para entender, é simples, não é complicado. É não. um dinheiro público que saiu do governo, pagou-se para uma empreiteira prestadora de serviço e que depois volta para o governo outra vez, ou seja, volta para a Factory para poder atender a demanda do governo. Mais uma vez, só recapitulando. Primeiro, este depoimento que está circulando aí, ele foi retratado publicamente. Eu já disse inúmeras vezes e mais uma vez digo a todos que estão nos assistindo. Eu estava destinado a ocupar uma vaga no Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso. Isso foi um acordo de governo. Assim como está lá os conselheiros, praticamente 100% indicados politicamente, ou pela Assembleia, ou pelo governador do Estado, eu também tinha o destino para ir para lá após ter exercido o papel de secretário de Fazenda, como foi o Valdir Teis, como foi o Walter Albano, como foi Antônio Joaquim, como foi o Novelli, enfim, como todos que lá estão. Bom, não honraram esse compromisso. E aí não é culpa do governo anterior, do governador. Quem não honrou esse compromisso, secretário? Quem não honrou esse compromisso Sim. foi o presidente da Assembleia Legislativa em conjunto com o governador Silval Barbosa. Quem era o presidente da Assembleia Legislativa? Era o deputado José Riva. Sim. E também o governador Silval Barbosa. Porque quando o governador Blário deixa o governo em março, não me falha a memória, de 2010, ou abril, ele disse, olha, eu não tenho mais nada que eu possa fazer. O papel lá no Tribunal de Contas, como executivo, indicando, eu entendo que o acordo feito com você é válido. Agora, isso tem que ser validado agora com outro governador, não é mais comigo. Achei decente o papel dele. Reuniu novamente o governador Silval Barbosa, o presidente da Assembleia, representantes do Tribunal de Contas, participaram desta reunião, né? E ali foi validado. O governador Silval disse não. Quem foram os integrantes ali do Tribunal de Contas que participou desta reunião? À época, o conselheiro Humberto Bozaipo, representando o Tribunal de Contas, o deputado Sérgio Ricardo, que estava na iminência de ir para o tribunal, mas era para ir numa votação conjunta com o Éder Moraes, assim como ocorreu, me parece, Valdir Teis e Alencar Soares à época, alguma coisa assim, não é? E era dessa forma que era para se proceder. Ocorreu que o Sérgio Ricardo trabalhou essa vaga e foi na frente e ninguém honrou comigo aquele compromisso. Logo na sequência, eu fui injustiçado, eu considero dessa forma, saindo da Secopa, que quando eu fui assumir a Secopa, nenhuma obra estava na rua, nenhuma, absolutamente nenhuma. Eu coloquei todas as obras em andamento, todas, projetos executivos, as discussões com a sociedade, discussão com, enfim, com todo o aparato organizacional do Estado. Quem fez o enfrentamento foi o Éder. Quem foi para a trincheira foi o Éder. E colocamos todas as obras, tirando aquele setor de incredulidade que havia dentro da população e trazendo isso para obras palpáveis. Aí eu saí justamente no momento de se lançar as ordens de serviço de todas elas. Tudo bem. Se executar as obras a contento ou não, eu não sei. O que eu posso afirmar é que se lá estivesse, o VLT estava do aeroporto ao CPA, do Cochipó ao centro, funcionando e com o sistema de integração também funcionando. Eu vou falar com o senhor sobre isso daí, até porque o senhor fez uma fala interessante e eu gostaria que o senhor confirmasse ela para nós. Mas antes, eu quero... eu tenho uma fala do senhor onde o senhor se demonstra completamente indignado, na verdade, traído pelo ex-governador e hoje senador da República, Blairo Maggi, e o ex-governador Silval Barbosa. Vamos ouvir essa fala, a traição que dá a nos entender de Blairo Maggi e Silval Barbosa. Na tela. A única coisa, Pércio, que eu não aceito, cara, e aí eu sacrifico meu projeto político, eu deixo de ser candidato, tá certo? Para poder bater numa tecla que eu não admito, que é virar as costas para mim, me desprezar e me tratar como leproso, que é o que o Silval e o Blário estão fazendo. Eles vão se comigo. Eu não recebi uma ligação hoje o dia inteiro,
nenhuma do Braga, nenhuma do Silval, só para dizer assim, ô Éder, aqui não é o governador nem é o senador, aqui é o cidadão Braga e o cidadão Silval que está dizendo para você, se precisar, conte comigo. Se esconder atrás da moita, igual dois covardes, dois crápulas sem vergonha, o Braga para mim acabou depois disso. Obviamente, isso passa pelo Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso ou por toda a pressão que só o senhor está recebendo até agora, uma vez que o senhor é tido, como falamos inicialmente, como o organizador de toda essa situação, ora mostrada publicamente. Primeiro eu refuto tudo isso, né? E no devido processo legal nós estamos conseguindo mostrar em juízo realmente como as coisas acontecem, como são e os procedimentos para que elas acontecem. E aí não há figura do Éder presente nesses procedimentos. O que tentam aí é verbalmente vincular situações, mas documentalmente não se consegue fazer isso. Agora, com relação a esta fala, mais uma vez, não é? No momento que eu estava, você vê pela minha voz, você vê pelo tom que eu estou colocando, foi, se não me falha a memória, foi no dia seguinte a busca e apreensão que ocorreu na minha casa, não é? Então eu esperava uma solidariedade, mas me parece que o Brário estava viajando, o Silval achou melhor não entrar em contato, eu me senti desprestigiado, ponto, e falei realmente aquilo que falei. Já me desculpei publicamente com relação a isso, e é uma fala que ela foi dada no momento do emocional exacerbado. Com relação à compra de uma vaga no Tribunal de Contas do Estado, presta atenção nessa fala que o senhor em depoimento falou que houve realmente uma compra na vaga do Tribunal de Contas. Quero crer, dando a entender pelo que o senhor falou minutos atrás, ser o atual conselheiro foi comprado para o atual conselheiro Sérgio Ricardo. Veja essa fala na tela. Teve situações de dotas promissórias assinadas para compra de vaga no Tribunal de Contas. Você vai me dizer para dizer a verdade, estou dizendo a verdade. Tá certo? Tá. E aí envolve alguns conselheiros. Quem seriam os conselheiros, Éder Moraes? O senhor confirmaria que essa situação toda foi para favorecer a ida de Sérgio Ricardo para o Tribunal de Contas do Estado? Olha, se houve qualquer tratativa nesse sentido, Agnello, ela se deu entre o Gerson Marcelino Mendonça, através da Globo Fomento ou de empresas correlatas dele, diretamente com o Sérgio ou com o Alencar, tá certo? Aquilo ali que eu disse foi o que eu ouvi. Né, foi o que era comentado em todos os cantos, em todas as bocas de Mas Cuiabá. O senhor era o maior interessado nessa situação, uma vez que o senhor falou que estava exatamente pleiteando. Ali, como se percebe, era uma questão de transação de vaga para o então atual conselheiro Sérgio Ricardo. Agora, eu não posso, não existe um documento assinado pelo Éder com relação a isso, não existe uma transação confirmada que o Éder tem, a não ser falas, coisas verbais. A justiça exige, evidentemente, provas documentais. E isso não existe. Se existir provas documentais, elas vão dizer respeito ao seu Gerson Mendonça e àqueles que eventualmente estão aí envolvidos. Agora, mais uma vez, é um depoimento, é uma fala que não tem validade jurídica, porque ela foi retratada dentro do que preceitua a legislação brasileira, dentro do que me é concedido através da Constituição Federal do Brasil e dentro do que as leis que regulamentam, evidentemente, toda essa situação, me concede o direito de retratar. E eu fiz isso, tive a humildade de retratar publicamente tudo isso e, portanto, não tem validade jurídica. Em juízo, sim. O que eu vou dizer lá é o que tem validade jurídica. Secretário Éder Moraes, ou ex-secretário de Fazenda Éder Moraes, o senhor, em algum momento, disse que essas falas, todas que estão aparecendo publicamente e que, através desses depoimentos concedidos ao Ministério Público do Estado, foram mentiras ditas em decorrência do seu estado emocional. O senhor confirma isso? Realmente o senhor mentiu para a Justiça em um depoimento tão importante desencadeado por essa operação? Eu resumiria a resposta na sua questão na seguinte fala. Este depoimento foi retratado publicamente. Portanto, ele não tem validade jurídica.
Um depoimento como esse, Éder, ele não pode ser considerado, então, diante de uma operação tão importante desencadeada pela Polícia Federal, pelo GAECO e pelo Ministério Público do Estado? Aquilo que, evidentemente, a Polícia Federal, ou o GAECO, ou os órgãos de investigação estão buscando e que encontrarem de verdadeiro, que se apure. Agora, não há participação do Éder Moraes documental em nenhuma dessas questões. O que há de participação documental minha são em operações feitas com a Globo Fomento e cabe o crime a ser imputado próprio ao proprietário da instituição financeira e não aqueles que tomam recursos lá, porque cabe a ele informações dentro do sistema financeiro sobre o que está acontecendo. Se ele não procedeu, é um crime que ele tem que responder por isso. Aliás, a delação do senhor Júnior Mendonça é uma delação seletiva, né? Ele seleciona alvos dentro da sua delação e oculta uma série de situações que agora estão vindo à tona, que agora o judiciário está tomando conhecimento também. Então é uma delação, ao meu ver, eu não sou julgador, que também vai cair por terra, não se sustenta de pé. É um absurdo, porque muita coisa que ele fez, ele ocultou, ele não disse, não é? E nos depoimentos testemunhais, isso está aparecendo, e também com provas documentais. Ele disse, na própria delação dele, em juízo, esses vídeos não vazam, né? Só vaza um vídeo do Éder Moraes. Por que não vazou até agora um vídeo do senhor Gerson Marcelino Mendonça, dos seus depoimentos, já que está escancarado e aberto esses depoimentos? Será que alguém está trabalhando isso? Será que há algo orquestrado para poder tentar uma mentira colocada inúmeras vezes, colocar o Éder como o vilão dessa situação toda? Quem cometeu o crime? Quem que fez a delação premiada? Quem que confessou? Quem que é réu confesso? É o senhor Gerson Mendonça. E por que não se vaza nada do depoimento dele? Ele disse no depoimento dele, em alto e bom tom, para que todos ouvissem, que o Éder Moraes não lhe deve nada, não lhe deve um centavo. Ninguém ligado à minha família deve um centavo ao seu Gerson Marcelino Mendonça e nem a empresa dele. Está lá no áudio, por que ele não coloca isso? O senhor faz duras acusações contra o prefeito Juarez Costa de Sinop e cita também o nome do prefeito Percival Muniz de Rondonópolis como beneficiados também dentro desse esquema. Coloca para mim, por favor, esta fala aí do Éder Moraes falando em depoimento de Juarez Costa na tela. Aí, em muitos momentos, se falava assim, olha, tem que arrumar 500 mil, tem que arrumar 700 mil reais para mandar para o Juarez em Sinop na eleição dele e estão caçando ele. Me parece que tinha uma história dessa. Teve que se arrumar urgentemente, o Júnior saiu desesperado, arrumou. Nessa promissória, o Éder assinou lá, 700 mil, até vir depois uma do governo. O senhor cita, tem uma outra fala também, onde o senhor cita o nome do deputado Daltinho e também do prefeito de Rondonópolis, Percival Muniz. Coloca para mim essa fala aí, por favor. Tem essa fala, coloca ela para mim, por favor. Pagou parte de contas da Assembleia Legislativa. Contas? Não no fato, prefeito. Algumas contas. Não, aí a Assembleia sacava em dinheiro e levava lá. Mas que tipo de conta? Pagou, então vamos lá. O deputado Daltinho estava substituindo, me parece, o deputado Max Suez. Aí tem que buscar na linha do tempo aí. Ele era o substituto lá. Para aprovar as contas de governo num determinado ano, ou é 2010? Foi 2010. 2010. Vou precisar para vocês. A encomenda recebeu em 2010. Então, para se aprovar, tem que ver essas datas corretamente, mas foi feito compromissos. Né? Ele exigiu, à época, 2 milhões de reais para aprovar as contas de governo, porque veio do tribunal meio quadrada a bola. Bem, com relação a esse assunto, o senhor vai responder para mim logo após o intervalo comercial. É rapidinho, 2 minutos e meio, já estou de volta.